Brasil. Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã de segunda a sexta. Agora 8h11. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não será preso caso participe da Assembleia Geral da ONU em Nova York, prevista para setembro. A declaração foi feita após o prefeito de Nova York, Zoran Mamdani, dizer que sua equipe jurídica estuda se existe base legal para que a polícia da cidade cumpra o mandado de prisão emitido pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, contra Netanyahu, investigado por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados ao conflito na faixa de Gaza. Os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, tratado que criou o TPI, e, portanto, não possuem obrigação jurídica de executar as ordens da Corte. O episódio reacende o debate sobre os limites da jurisdição internacional, as responsabilidades dos estados em relação às decisões do Tribunal Penal Internacional e os possíveis impactos diplomáticos da visita do premier israelense ao território norte-americano. E para a gente entender os aspectos legais e políticos desse caso, conversamos agora com Felipe Dalcin Silva, professor de Relações Internacionais da UNO-Chapecó, diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Bom dia, Felipe, bem-vindo à Rádio Sputnik mais uma vez e obrigada por aceitar nosso convite. Olá, bom dia, é um prazer falar com vocês. Obrigada, Felipe, a gente que agradece. Bom, para a gente começar entendendo esse cenário, qual é o peso jurídico do mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu? Perfeito. A gente tem que entender que não passa de um gesto político, tá? E simbólico. Porque a viabilidade jurídica ela é praticamente nula, não existe. Por 3 motivos, tá? Primeiro motivo é o fato dos Estados Unidos não fazerem parte do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, os Estados Unidos, eles até assinam o Tratado de Roma, que é o tratado do TPI, né? Do Tribunal Penal Internacional, porém eles não ratificam. Então, não há legalidade das decisões do tribunal sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm que acatar as ordens do tribunal. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que trazer. O segundo ponto é uma questão até da imunidade diplomática, que é garantida pela Carta das Nações Unidas, tá? Então, quando um presidente ou um líder político, como é o caso do Netanyahu, está no seu estado, há uma certa imunidade diplomática desse líder ao estar no seu país. Ele é como se fosse um diplomata, ele não pode ser preso de uma maneira arbitrária. É muito difícil você realizar esse tipo de prisão de um representante diplomático ou uma liderança política de outro país, por mais que ela esteja dentro do seu país, né? E o terceiro e último ponto é que a supremacia em relação a essas decisões de prisão de líderes políticos internacionais, as decisões internacionais, são da alçada do líder digamos assim, do líder da Federação dos Estados Unidos, que seria o presidente, que no nosso caso atual, né, o Trump. Então, ou seja, a última decisão seria do Trump também. Então, a gente sabe da aliança que tem entre Trump e Netanyahu, então a gente tem que levar isso em consideração. Então, são esses 3 motivos que inviabilizam essa prisão, mas a gente tem que trazer que a posição do Mamdani, né, do prefeito de Nova York, ela é um gesto importante, né, porque de certa maneira consolida ele como alguém que representa uma insatisfação que está cada vez mais crescente nos Estados Unidos em relação à aliança Estados Unidos e Israel, sobretudo depois das políticas de Israel na faixa de Gaza, e não só na faixa de Gaza, eu diria no Oriente Médio nos últimos anos. Há uma grande pressão da população norte-americana contra o apoio dos Estados Unidos a Israel. Então ele dá voz a essa insatisfação, ele dá voz
esse pedido da população americana que algo seja feito contra Israel e contra Netanyahu, porém, em termos jurídicos, políticos e administrativos e burocráticos, né, a única coisa que ele pode fazer é esse gesto político mesmo, esse gesto afirmativo, mas em quesitos jurídicos, eu diria, burocráticos e assertivos de prisão ou algo do gênero, é nula qualquer possibilidade de ação do prefeito de Nova York. Certo, Felipe. Agora, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona a competência do Tribunal Penal Internacional e quais países são obrigados a cumprir suas decisões. Os Estados Unidos, no caso, não fazem parte, né, do Estatuto de Roma, então estaria isento de cumprir, no caso, a determinação do TPI. Isso, perfeito. O Estatuto de Roma, que ele cria o Tribunal Penal Internacional, ele foi adotado, né, esse estatuto em 1998, entrando em vigor lá em 2002, né? Então, a estrutura do documento estabelece uma corte, né? Então, a gente tem a tipificação detalhada de cada tipo de crime que o tribunal tem jurisdição, e no caso do Netanyahu, que a gente está falando hoje, seriam crimes contra a humanidade, né? A gente tem que as acusações do tribunal são sobre os crimes de guerra cometidos por Israel desde 2024, né? E há várias acusações, mas duas que são mais graves que o tribunal aponta contra Netanyahu é o ataque direto à população civil, não só as forças do Hamas, que no caso de uma guerra você não pode atingir alvos civis, você deve atacar alvos militares e tem que evitar ao máximo de vitimar a população civil. Outro ponto, né, que o tribunal vem acusando Israel e sobretudo Netanyahu é a utilização da fome como método de guerra. A gente sabe que desde o começo da conflagração de Israel contra o Hamas ali na faixa de Gaza, Israel vem impedindo que a ajuda humanitária seja feita para a faixa de Gaza, para a população que vive naquela região. Então, vários caminhões que tinham alimentos, que tinham águas, que tinham combustíveis para que funcionassem hospitais, né? Porque a eletricidade ela é baseada nesses combustíveis ali na faixa de Gaza, que é na faixa de Gaza. Israel impediu tudo isso. Então, a gente tem milhares de casos de crianças tendo que passar por amputações e processos cirúrgicos sem anestesia e o médico tendo que operar cegas, sem luz. Então muito complicado e essas acusações são muito graves e claro, o tribunal não vai fazer essas acusações, não vai apontar essas acusações sem provas, né? Então os Estados Unidos, ele nunca chegou a fazer parte do tribunal, ele até assina, né? No ano 2000, porém o Congresso não ratifica e em 2002 o governo retira oficialmente qualquer possibilidade dos Estados Unidos fazer parte do Tribunal Penal Internacional. O motivo é preocupações com soberania nacional e proteção dos militares. Por quê? Porque vai que algum líder político dos Estados Unidos, caso os Estados Unidos fizesse parte do TPI, fosse acusado, ele poderia ser passível de prisão no âmbito internacional, ou até em nacional ele deveria ser preso pelas forças policiais dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos não faz parte do TPI, esse tipo de prisão não pode ocorrer, né? Os Estados Unidos atuaria contra esse tipo de prisão, né? E outro ponto também é a proteção das forças militares dos Estados Unidos que atuam no exterior. A gente sabe que os Estados Unidos tem centenas de bases ao redor do mundo. Se algum desses militares, caso os Estados Unidos fizesse parte do TPI, fosse acusado de cometer alguma violação dos direitos humanos, por exemplo, poderiam ser presos, né? E por esse mesmo motivo, Israel não faz parte do TPI também. Ou seja, esses dois países, que seriam os dois países que estariam nesse imbróglio atual que estamos analisando, Estados Unidos e Israel não fazem parte do TPI, ou seja, qualquer vinculação, qualquer pedido de prisão do TPI acaba não tendo força jurídica para ocorrer, para ser operacionalizado. Certo. E quando o presidente Donald Trump afirma que Netanyahu não será preso em solo estadunidense, o peso dessa declaração, Felipe, é jurídico ou essencialmente político?
Acredito que os dois, né? Nunca dá para fugir da política. Acho que em quesito de termos jurídicos eu já salientei os 3 pontos muito bem, né? O fato dos Estados Unidos não fazer parte do TPI, o fato da imunidade diplomática e, por fim, a decisão deveria ser tomada pelo líder do executivo norte-americano, né, da federação, que é o Donald Trump. Então, em termos jurídicos, esses 3 pontos caem por terra qualquer prisão do Netanyahu. Mas, em termos políticos também, a gente tem que adentrar, né, mais uma vez, a aliança plena que há entre Estados Unidos e Israel, sobretudo o regime Trump e o regime Netanyahu. A gente tem que lembrar, né, que o Netanyahu já chegou a declarar que o Trump é o presidente na história dos Estados Unidos que mais ajudou Israel, né? Houveram esse tipo de declarações. E o Trump também declara que sem os Estados Unidos não tem Israel, né? E é muito importante salientar que nos últimos meses houveram embates entre os dois no quesito político. Por quê? Porque quando o presidente Trump e a cúpula do Trump lutavam para criar um acordo de paz, um acordo de cessar-fogo contra o Irã, Israel estava, de certa maneira, atuando contra, porque não era de interesse de Israel de que houvesse uma aliança, ou houvesse não uma aliança, mas um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. E mesmo com essa tratativa de paz ou de cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã, Israel continuou ataques aos aliados na região do Irã, que é o caso do Hezbollah, e também fez ataques diretos ao Irã. Então, né, agora que caiu por terra qualquer possibilidade de acordo de paz ou cessar-fogo, sobretudo no momento atual em que há uma nova escalada na conflagração no Oriente Médio entre as forças do Irã contra os Estados Unidos, a gente pensar que pode ocorrer mais algum imperativo para barrar um ataque do Netanyahu contra os aliados do Irã, como o Hezbollah, por exemplo, ele acaba também não existindo mais. Então, há um cenário em que uma reaproximação política e militar entre Israel e Estados Unidos pode ocorrer, já que há uma nova escalada da conflagração dos Estados Unidos e Irã, e claro que Netanyahu, pelas ambições até expansionistas, não só em termos políticos mais territoriais no Oriente Médio, pode fazer com que Estados Unidos e Israel se unam mais uma vez para atacar não só o Irã, mas os aliados do Irã no Oriente Médio. E como é que esse episódio todo pode influenciar aí as relações entre Estados Unidos, Israel e os organismos internacionais, especialmente o Tribunal Penal Internacional? Isso abala todo esse movimento aí do presidente negando, né, presidente Donald Trump, negando que Netanyahu vai ser preso no país quando participar da Assembleia da ONU. Esse movimento do Mandani querer prender, né, investigar juridicamente se tem essa autorização para prender Netanyahu quando pisar em solo estadunidense. Quer dizer, houve todo um burburinho aí, vamos dizer, e esse episódio influencia, de certa forma, essas relações? Influencia porque, de certa maneira, é uma mancha na política dos Estados Unidos, na política exterior dos Estados Unidos, na política interna dos Estados Unidos, né? Quando o Mandani, o prefeito de Nova York, ele aponta, né, todos os crimes de guerra cometidos pelo regime do Netanyahu contra a população da faixa de Gaza, de certa maneira ele está ponderando para a população norte-americana: escuta aqui, pessoal, olha quem que a gente está apoiando, olha o tipo de ser humano que nós, norte-americanos, estamos enviando nossas tropas para protegê-los, que estamos atuando no Oriente Médio, olha quantos bilhões que são gastos para a gente proteger criminosos de guerra. É isso que é os Estados Unidos, isso que representa os Estados Unidos, que se diz a maior democracia do mundo. Então, de certa maneira, é uma mancha na política interna dos Estados Unidos e também na política externa, né? Porque a gente, mais uma vez, tem o governo Trump sendo acusado de diversos crimes contra o direito internacional, diversos descumprimentos ao direito internacional, melhor dizer assim. Por quê? Desde a prisão do Maduro, que por mais que a gente possa não gostar do regime Maduro, você não pode simplesmente ir em outro país, como foi o caso da Venezuela, e sequestrar um líder político de outro país, né? Há uma
há um certo arcabouço jurídico internacional que proíbe isso. Então, todas essas atuações dos Estados Unidos para proteger um criminoso de guerra, que é o caso do Netanyahu, os desrespeitos ao direito internacional que os Estados Unidos comete ao redor do mundo, e até mesmo contra os aliados, né, acusação de querer anexar Groenlândia e por aí vai, todos esses pontos criam certas manchas na política tanto interna dos Estados Unidos, mas quanto externa também, que é importante. Os Estados Unidos se dizem um dos bastiões do direito internacional, e isso cai por terra, né? E não é de agora, né? A gente tem que lembrar a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, que era um contexto, sim, do regime Bush, que os Estados Unidos se diziam um grande bastião protetor do direito internacional, mas quando o Conselho de Segurança da ONU fala que os Estados Unidos não poderia atuar contra o Iraque em 2003, os Estados Unidos ligam nem aí, né? Liga o desrespeito e ataca mesmo assim tanto o Iraque também, depois vai fazer operações em outros países do Oriente Médio, né? E não só do Oriente Médio. A gente tem um desrespeito dos Estados Unidos ao direito internacional. Então não é de agora que os Estados Unidos desrespeitam o direito internacional. Não é uma coisa que foi inaugurada no regime Trump. É uma coisa que os Estados Unidos, de certa maneira, sempre fez, né? Então é isso, a gente tem que ponderar que isso não é algo de agora. E há precedentes de líderes ou chefes de estados investigados pelo TPI que viajaram para países onde havia expectativa de cumprimento de mandados de prisão? Já ocorreu em outras situações esse movimento que a gente está acompanhando aí agora nos Estados Unidos em relação a Netanyahu? Sim, pode ocorrer e ocorre, mas são geralmente países, diria para você, que não são grandes potências, né? Porque uma coisa é você prender alguém de um país pequeno, um país, de certa maneira, assim que é visto, a gente não pode enganar o público, né? Um país africano que um líder cometeu uma atrocidade, algum líder de um país do leste europeu, país pequeno do leste europeu, que o líder cometeu alguma atrocidade. Uma coisa é prender um líder de um país pequeno, sem forças armadas, sem importância política internacional. Outra coisa é você prender o líder de um país como é o caso de Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos, que é um país, inclusive, detentor de armas nucleares, né? Então, o buraco é muito mais embaixo. Você atuar para prender uma liderança dessa pode ter reverberações não só jurídicas, mas militares, né? Então é algo que é muito difícil de ser concebido, né? Por mais que esses países, pensa no caso de Israel, fizesse parte do TPI, é muito difícil tu atuar um líder de um país que é uma grande potência militar, né? Então, né, infelizmente, o direito internacional funciona quando deve atuar, de certa maneira, contra os pequenos estados e não contra as grandes potências quando elas cometem crimes do direito internacional como direitos humanos, né? As grandes potências, querendo ou não, elas estão acima do direito internacional, né? É como se houvesse uma lei para os pequenos e outra lei para os grandes. E essa lei, na verdade, para os grandes, ela não existe, né? A gente sabe que as grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, como eu citei para vocês na invasão do Iraque em 2003, não respeitam o direito internacional. Atua da maneira que quer nas relações internacionais por um simples motivo, né? Por dois simples motivos. Primeiro, ninguém é louco de fazer sanção econômica à maior economia do mundo, que é o caso dos Estados Unidos. E o segundo motivo, você vai prender uma liderança política de um país como os Estados Unidos, que é uma grande potência no quesito militar, você não vai fazer isso. Porque você sabe que as implicações e reverberações disso podem ser extremamente negativas para o teu próprio país, né? E a corte, ela não tem uma força policial, né, para atuar contra essas pessoas que são acusadas. Ela depende da benevolência dos estados que são signatários do TPI. Então, esses pontos têm que ser salientados. E quais são os principais desdobramentos, Felipe, que a gente deve acompanhar aí até a realização da Assembleia Geral da ONU, que está marcada para setembro, né? E quais são aí os cenários mais prováveis caso Netanyahu confirme presença? Perfeito, a gente já tem a representação diplomática de Israel nos Estados Unidos alegando que ele vai vir sim, tá? Em setembro para a Assembleia Geral da ONU, em setembro, como você salientou. É importante lembrar que é um evento que acontece todos os anos, né? Que os países, a partir das suas lideranças políticas, vão à Assembleia Geral da ONU para
dialogar, para pontuar a posição do país perante as relações internacionais, também os problemas principais das relações internacionais. O Lula, ele sempre faz discursos interessantes, né? Ponderando a posição do Brasil, posição não só do Brasil, mas também a posição da visão do Brasil perante as relações internacionais. Os discursos do Lula são sempre muito marcantes, são sempre muito relembrados. A gente tinha que lembrar que o Brasil sempre é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU, nesse encontro. Mas eu diria que para você, mais uma vez, não vai ocorrer nada contra Netanyahu. Então, inclusive o próprio prefeito de Nova York, o Mandani, já falou que ele não vai atuar contra o direito internacional, contra o direito penal, contra o direito norte-americano, que proíbe ele atuar como alguém que possa prender uma liderança política do executivo de outro país. Ele não pode fazer isso, mais uma vez, a declaração é muito mais política do que uma declaração burocrática, uma possibilidade burocrática ou jurídica. Porém, o que a gente pode ver contra o Netanyahu em setembro? Críticas cada vez mais pesadas em relação à política de Israel no Oriente Médio e o apoio dos Estados Unidos a essas políticas de Israel e críticas à posição dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, o que a gente pode ver? Vários outros políticos, sobretudo da cúpula democrata, por mais que a gente esteja republicanos também criticando o Trump e criticando Israel, então a gente pode ver vários protestos, várias declarações contra eles. A gente pode ver protestos da população dos Estados Unidos contra Netanyahu quando ele estiver nos Estados Unidos em setembro, mas infelizmente, não vai ser algo além disso, Então, a gente espera que uma nova liderança política pós-Trump ela possa atuar de uma maneira mais crítica em relação às políticas de Israel no Oriente Médio. Perfeito. Muito obrigada, então, pela sua participação com a gente aqui mais uma vez no Manhã em Foco, aqui na Rádio Sputnik. Felipe Dalcin Silva, professor de Relações Internacionais da Unichapecó, diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Bom dia para você, Felipe, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção com a gente e esperamos nos falar em outras oportunidades aí para poder analisar, você ajudar a gente a entender aí do cenário internacional. Perfeito, sempre é um prazer participar do programa, fico à disposição, bom dia a todos. Obrigada, Felipe, bom dia para você também. 8h33.